Olá, meus queridos inscritos, como é que vocês estão? Hoje eu quero falar sobre os fundos imobiliários base 10, vantagens e desvantagens de se investir nesse tipo de fundo. Os melhores, na verdade, são base 100, mas também encontramos muitos fundos imobiliários bons base 10. Muitos fundos imobiliários se desdobraram, fazendo que as suas cotas, que eram base 100, que uma cota ela equivalia a R$100, 101 uns quebrados, eles se desdobraram, se dividiram em bases 10. E isso atraiu muitos investidores, principalmente investidores pequenos, que estavam começando, assim como eu, assim como você, porque entendem que você investindo ali R$100, comprando 10 cotas, você, por muitas vezes não conhecer, tem um certo medo, receio, de investir muito dinheiro, você começa a investir um pouquinho, vai aprendendo ao decorrer do tempo e vai ganhando uma confiança também, nesse tipo de investimento, nesse tipo de ativo. Então, pessoas começaram a entrar nesse tipo, de investimento e os fundos imobiliários começaram a perceber, os gestores começaram a perceber que essa modalidade seria uma boa. E muitos fundos imobiliários começaram a se desdobrar, começaram a trazer suas cotas de 100 para 10. Investidores pequenos começaram, a ter mais acessibilidade a esses tipos de investimento. Porque sejamos sinceros, nós começamos a investir agora, muitas vezes começamos a investir um pouco endividado, porque ouvimos falar, conhecemos, sabemos que o investimento é uma boa, então nós começamos a alocar o nosso dinheiro de pouquinho em pouquinho nos fundos imobiliários, porque entendemos que através dos fundos imobiliários nós temos o tipo de retorno que são, na verdade, os dividendos, os rendimentos desse investimento. Então, muitos que almejam ter uma renda mensal, muitos que almejam encontrar a sua liberdade financeira, entendem que precisam alocar o seu dinheiro para ter retorno. Fazendo assim, você investir no seu dinheiro no fundo imobiliário, você vai receber uma base de 1% ao mês. Investiu nesse mês, no próximo mês você já começa a receber os dividendos provenientes daqueles investimentos. E isso alegra muito aos investidores que estão começando, aos iniciantes, porque é uma recompensa imediata. Você investe e já começa a ter o retorno do seu investimento logo no próximo mês. Essas seriam as vantagens de se investir em fundos base 10. Você ter ali disponível no caso, cotas acessíveis ao seu valor. Você pode, com R$100, estar adquirindo 10 cotas, mais ou menos, dependendo do quanto que vai estar naquele momento, porque sabemos que estamos investindo em renda variável. Então o seu valor ele vai variando ao decorrer do dia, do tempo, subindo e descendo a sua cotação. Segundo, receber dividendos mensais, rendimento proveniente daquele investimento já no próximo mês, uma recompensa imediata. Já se expor a esse tipo de investimento, já começar a pôr o pé aos poucos, conhecendo, entendendo como é que funciona, porque muitos estão acostumados somente com renda fixa, e então quando começa a se expor em renda variável tem um certo medo, porque vão ver diariamente a sua cota muitas das vezes desvalorizando, ou então valorizando, já entra aquela alegria, já entra aquela emoção, mas precisamos entender que é um tipo de investimento que é para longo prazo, que só vamos ver o rendimento realmente, a valorização dessas cotas, desse investimento a longo prazo. Outra vantagem de se investir nos fundos imobiliários é você superar a inflação, porque ao decorrer do tempo que o nosso dinheiro ele vai se desvalorizando, nós podemos ganhar acima da inflação investindo nesse tipo de ativo e recebendo os dividendos e revestindo os dividendos
para assim não ter a perda do nosso poder de compra do nosso dinheiro, ele ser, ou nós podendo manter esse poder de compra ao decorrer do tempo, ou superar até mesmo a inflação e não sentir o impacto da perda da desvalorização do dinheiro no nosso bolso. Ah, Júnior, então eu tô vendo só vantagens, não há desvantagem nesse tipo de investimento. Infelizmente, assim. E um deles seria a pouca diversificação. O que seria isso? Eu não consegui diversificar muito bem esse investimento somente com base 10, porque os base 10 não tem muito diversificado. Nós vamos encontrar a maioria em papéis e também em tijolos, mas muitas vezes nós não vamos encontrar uma certa diversificação mais abrangente, como nós encontramos nos fundos base 100, fundos de shoppings, fundos de galpões logísticos, mas temos pouco, base 10. Então são fundos que não iremos encontrar no base 10. Até há alguns fundos imobiliários que investem em outros fundos, que são os FOF, mas as suas maiores posições estão indexadas a papéis. Isso aí já é um grande problema, né? Por quê? Porque os fundos eles performam, né, de acordo com a nossa Selic. Nós sabemos que há, né, uma ligação indireta, onde quando a Selic está em alta, os fundos imobiliários tendem a pagar menos, a não ser os fundos de papéis, mas também há mais risco nos fundos de papéis. E quando a Selic ela começa a pagar menos, aí os fundos imobiliários eles vão desempenhar melhor e vão começar a pagar um pouco melhor. Então nós ficamos presos na pouca diversificação e poucas opções, nós ficamos muito engessados a esse tipo de investimento. Por isso que nós precisamos abranger o nosso investimento para, se um lado nós perdemos, podemos ganhar em outro. E assim está sempre balanceando nossa carteira e não saímos no prejuízo. Quais seriam esses fundos imobiliários base 10 que são bons? Eu posso citar alguns aqui, inclusive estão na minha carteira, que é o GG, RC11, eu tenho o GARI 11, tenho CPTS 11, tenho também CPTI 11 e o mais conhecido de todos, que todo investidor iniciante tem, apesar de que eu comprei um pouco depois, que é o MXRF11. Eu posso dar mais detalhado acerca desses fundos imobiliários base 10. Se quiser saber mais sobre eles, põe nos comentários que eu falo sobre eles, as suas diversificações e explico tudo direitinho no seu PVP, como é que está no momento. Se for do seu interesse, deixe nos comentários. E não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.